passar então ao Zé Neves, que irá abordar um bocadinho a questão do como é que é possível manter algum Estado social no quadro da nossa sistemática perda de soberania dos nossos governos. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, as pessoas que estão na mesa, às pessoas que estão aí desse lado. Obrigado por terem vindo, um sábado à tarde, de facto. Temos a vantagem de não estar bom tempo, que sempre nos encoraja a fecharmos numa sala, mas queria agradecer o convite a esta associação criada, a este grupo, o Agir, para participar neste debate. Não trago, enfim, nenhumas propostas nem nenhumas soluções, apenas algumas questões que vão em parte ao encontro daquilo que o João Romão já disse que seria o tema da minha intervenção, mas também dirigem-se já um pouco, enfim, a um debate que suponho que possa prosseguir com as intervenções seguintes do Jorge Bateiro e do João Rodrigues. E não trago nenhumas respostas nem nenhumas soluções, porque creio que os debates são sítios onde as pessoas não vêm apresentar apenas aquilo em que pensaram, mas vêm, enfim, pensar em conjunto com as outras pessoas, e é por isso que para isso que eles servem, não? Enfim, não são sessões onde se apresenta alguma coisa que já se concluiu, mas são sessões que servem para irmos pensando, para criar novos problemas e não apenas para apresentar novas soluções. Não deixo de registar duas coisas que me parecem interessantes. Há uma proliferação de debates em torno da situação política e das possibilidades de intervenção política neste ano de 2015. Enfim, só hoje à tarde eu contei na cidade de Lisboa mais 2 ou 3 iniciativas que têm alguma afinidade com esta. De resto, há um súbito e muito louvável acesso de, digamos que, internacionalismo que faz com que todos tenhamos, talvez, finalmente consciência de que aquilo que se passa noutros países é absolutamente essencial para compreendermos aquilo que acontece no país em que nós vivemos, e, portanto, temos aqui connosco hoje pessoas do Podemos e do Siriza, tal como noutras iniciativas que também decorrem hoje à tarde. Tudo isso parece muito interessante, e acho que é algo de novo, e acho que é algo que nos, enfim, convoca a pensar e a discutir. Eu queria falar de 2 ou 3 coisas para ir mais diretamente ao assunto, de 2 ou 3 assuntos que me parecem ir diretos à questão que dá título a esta sessão, uma outra economia é possível. Essa questão, ou esse desafio, confronta-se imediatamente hoje com aquilo que está a acontecer nas negociações entre o governo grego e a Comissão Europeia e, enfim, a União Europeia num sentido mais amplo. Confronta-nos com uma questão muito concreta, a questão da possibilidade ou não de um programa reformista no sentido de implementação de medidas sociais, de tentar impulsionar a economia nacional, se esse programa tem ou não tem cabimento no espaço europeu, no espaço institucional europeu atual, e essa é a questão, digamos assim, em cima da mesa, e é a questão que tem mais relevância para compreendermos também aquilo que pode acontecer num país como Portugal. A minha posição é uma posição de relativo ceticismo em relação às propostas e às defesas que têm sido feitas da saída de Portugal ou da Grécia do euro, mas é um ceticismo que tem algumas razões, enfim, políticas, eventualmente históricas até, mas é um ceticismo que não é dogmático, e portanto acho que o debate é importante, é interessante e é necessário. Para ir diretamente àquilo que me faz ter algum receio em relação à possibilidade da saída de um país do euro, da moeda única, de um país como Portugal, de um país como a Grécia,
aquilo que poderíamos considerar os riscos, se quiserem, de um regresso aos temas da soberania económica, da soberania monetária, enfim, um regresso a um certo nacionalismo económico. Os riscos são vários, são de resto enfrentados pelas pessoas que defendem, em parte são enfrentados pelas pessoas que defendem essa solução. O primeiro risco é uma situação de imprevisibilidade. Mas é verdade que a imprevisibilidade é não só um problema como pode ser uma vantagem, porque na medida em que aquilo que nós temos pela frente, aquilo que é previsível, é aquilo que tem acontecido nos últimos anos, isto é, um acentuar da degradação da atual situação económica e social, a imprevisibilidade pode converter-se num sinal de melhoria. Ou seja, se alguma coisa de facto se tornou clara nos últimos anos, particularmente para quem vive na Europa do Sul, é que essa convicção de que as gerações que nos sucederiam viveriam melhor do que nós, bom, em princípio isso inverteu-se quase que de forma radical, e portanto uma situação imprevisível pode ser uma situação que no fundo significa uma melhoria. Portanto, a imprevisibilidade que a defesa da saída do euro significa é, na verdade, um problema, mas também pode ser uma solução. Dito isto, é um problema porque pode imediatamente significar a perda do poder de compra da maior parte da população, da maior parte da população que vive num país como Portugal e como a Grécia. Podemos dizer duas coisas a esse respeito. Primeiro, essa perda pode ser uma perda temporária, e portanto, se quisermos, do que estaríamos a falar com a saída do euro era de um momento de sacrifício que, no fundo, a médio prazo teria benefícios. O que nos pode de alguma forma suscitar alguma desconfiança, porque nós já ouvimos a conversa de que os momentos de sacrifício iam ser curtos há alguns anos atrás, com um conteúdo político diferente, e portanto aí também está um problema. Mas tem também uma outra questão importante associada à questão da defesa da saída do euro, que poderá ser a questão da recuperação de alguma dignidade política, e não é que a dignidade política compense, digamos assim, eventuais perdas de capacidade económica, de consumo, mas enfim, a verdade é que a questão política não é uma questão que tem apenas que ver com as nossas capacidades de rendimento, de consumo, e não é em todas as classes sociais, ou seja, a questão da dignidade política não é uma questão importante só para quem, digamos assim, está em condições económicas de poder dar-se ao luxo de pensar em questões tão quase que abstratas, poéticas ou metafísicas. Não, é uma questão política importante, da autodeterminação, de pelo menos as pessoas sentirem que fazem parte de um projeto político sobre o qual têm um mínimo de controle. E, de facto, a defesa da saída do euro, com todos os riscos que possam implicar do ponto de vista de perda económica, oferece essa possibilidade. Ou seja, uma possibilidade de controle político sobre a nossa vida económica, ou de tentativa de colocar um controle político sobre a nossa vida económica, e desse ponto de vista há aspectos que são, de facto, bastante interessantes. A esse controle político temos chamado frequentemente de soberania. Os defensores da saída do euro, enfim, há duas pessoas que creio que falarão a seguir nesse sentido, insistem muito no tema da soberania. Seria, creio eu, enfim, já tentei pelo menos vender esta ideia a eles, seria mais importante que a tónica fosse colocada no tema da democracia do que no tema da soberania, embora aí se abra uma outra questão, que é a seguinte: bom, a questão da democracia pode-se resolver não apenas, se quiserem, tentando controlar o espaço económico, confinando a uma dinâmica nacional, mas pode também ser garantida expandindo as instituições políticas que temos no sentido europeu. Parece uma utopia, neste contexto particular europeu, falar de uma democracia europeia à escala, uma democracia política à escala europeia, mas no momento em que estamos, nós estamos condenados a escolher entre
situações impossíveis ou duas situações utópicas, não é? Que é, por um lado, a possibilidade de saída de um país da União Europeia e, por outro lado, portanto, a possibilidade de subtrairmos as relações económicas e de as reconfinarmos, assim podemos dizer, a um espaço nacional e, por outro lado, a impossibilidade ou a utopia que seria expandir o espaço político às dinâmicas globais e económicas. Portanto, estamos entre duas impossibilidades, não há nenhum, creio eu, argumento realista que nos faça pender para um lado ou para o outro lado, e portanto não é a esse nível que a questão se poderá decidir. É particularmente importante, desse ponto de vista, sublinhar aquilo que eu comecei por quase que de uma forma enfim, ligeira referir no início, que é o facto de hoje à tarde existirem, tanto aqui como numa iniciativa que está a ser organizada pelo Bloco de Esquerda, a presença de pessoas de outros partidos europeus, nomeadamente do Podemos e do Syriza, e de resto aqui estarão presentes pessoas que vêm vindas de Espanha e da Grécia, representam de resto percursos políticos diferentes no interior dessas mesmas esquerdas grega e espanhola. Isso parece-me algo de bastante importante, não apenas porque reflete que finalmente, se calhar, temos consciência de que a nossa ação política tem de ser pensada a uma escala internacional, e isto é tão válido para quem defende a saída do euro como para quem defende a hipótese de uma Europa federal. Ou seja, seja quem defenda que a solução está na saída do euro da Grécia ou de Portugal, como quem defenda que a solução está na criação, por exemplo, regressar à hipótese de uma Constituição Europeia, de um poder político eleito centralmente pela população europeia, por um povo europeu, etc., seja num caso como noutro, a consciência de que o que se joga hoje se joga-se a um nível internacional, e quando digo internacional significa que contam as diferenças, mas também as combinações entre o que se passa nos diferentes países. Essa consciência é absolutamente decisiva. Quer dizer, seja para num determinado momento se adotar uma política de defesa da saída do euro, seja para se adotar uma política que não vá nesse sentido e que tente sim implementar reformas na forma de organização política e económica da União Europeia. Vou aproximando-me do fim da minha intervenção e sublinhando agora de forma mais esquemática o que me parecem ser então os riscos esses mais efetivos e que mais me preocupam na adoção de um discurso nacionalista ou patriótico. Há uma diferença importante, mas não vou entrar nisso agora, mas digamos assim uma concepção económica muito patriótica da parte da esquerda e o que me parecem ser as vantagens nesse discurso. O risco principal é que se esqueça através desse discurso, que os países em que vivemos são países em que existem fraturas internas, existem desigualdades internas e, portanto, são países atravessados por desigualdades sociais, como, de resto, a Daniela acabou de referir a partir da sua experiência de trabalho. E a substituição de uma linguagem muitas vezes social, sobre as fraturas sociais, as desigualdades sociais, por uma análise em que vem sobretudo ao de cima as relações de poder entre os diferentes Estados nacionais, corre muitas vezes o risco de nos fazer esquecer que o problema da desigualdade não é apenas um problema de desigualdade entre diferentes países, é um problema de desigualdade entre diferentes grupos e classes sociais que são transversais, o que não quer dizer que sejam, digamos assim, completamente estranhas às dinâmicas nacionais, mas que são transversais a essas dinâmicas nacionais. E é importante ter isso particularmente em linha de conta, num contexto específico em que muitos dos tópicos do nacionalismo económico são hoje, ou podem ser hoje, apropriados e são de resto discursados
à direita, e quando digo à direita, eu digo à extrema-direita. Desse ponto de vista, por exemplo, a entrevista da Marine Le Pen que deu hoje ao Jornal Expresso é uma entrevista que deve ser lida com atenção. Eu não digo isto como argumento terrorista, no sentido contra quem defende a saída do euro, ou seja, não digo que quem defende a saída do euro, queria frisar isso com alguma clareza, está necessariamente a incorrer no risco de ter a mesma posição que Marine Le Pen. Não, não é isso. Mas há uma coincidência de pontos de vista que é uma preocupação que temos que ter, tem que ser tida em linha de conta sempre. Ou seja, os nacionalismos económicos não fazem a esquerda e a direita completamente iguais, nem as fazem iguais, mas significam que há terrenos, há zonas cinzentas que são zonas que devem ser evitadas. De resto, há bons motivos para criticarmos o europeísmo, se quiserem, vigente, que são motivos que não têm nada a ver com questões relativas com questões que têm a ver com a perda de soberania, ou com a perda de soberania nacional ou patriótica. Um bom motivo para criticarmos o europeísmo vigente hoje em dia é simplesmente adotarmos o ponto de vista das populações imigrantes que tentam entrar no espaço europeu. E essa, por exemplo, é uma bandeira que não deveria ser só uma bandeira, porque nela estão implicadas um conjunto de questões que têm a ver com a organização do mercado de trabalho, têm a ver com os direitos sociais. Esse é um tema que à esquerda tem sido frequentemente secundarizado. Quais são as vantagens que o nacionalismo económico, se adotarmos então essa expressão que eu estou aqui a usar sem um sentido necessariamente pejorativo, quais é que são as vantagens que ele pode trazer? Bom, ele traz desde logo para cima da mesa uma questão importante, que é o facto de nós compreendermos que a economia de um país é uma economia que tem que ver com uma dinâmica coletiva, que tem que ver com dinâmicas comuns, isto é, não é a mesma coisa que a economia, ou não é redutível, na forma como pensamos e discutimos a economia de um país, não é redutível essa dinâmica à dinâmica de uma economia familiar, ou de uma economia de uma empresa, ou de uma economia de uma mercearia, ou uma economia individual. Não, há dinâmicas coletivas e comuns, e há um conjunto de elementos de políticas de solidariedade social, como foi aqui referido, que não são apenas políticas de solidariedade social, são políticas que têm uma função na dinamização de uma economia. Por mais que esses efeitos de dinamização sejam efeitos indiretos e não sejam efeitos visíveis, mas visíveis à luz daqueles que só admitem que a economia é uma relação, digamos assim, de compra e venda. Não, há efeitos económicos que a existência de um Estado Social tem, que tem a ver com uma concepção de economia como comunidade e, desse ponto de vista, pensarmos o que é a intervenção do Estado na economia e a tradição de intervenção do Estado no século XX a partir dos Estados nacionais na economia mostra-o bem, é justamente termos a ideia de que uma economia nacional é o lugar onde a economia não é apenas o individualismo, não é apenas pensável desse ponto de vista, e isso comporta, digamos assim, um interesse económico muito importante para resolver um conjunto de questões sociais que foram colocadas. Isto não quer dizer que qualquer política económica que a gente possa aqui defender tenha que se traduzir num regresso, se quiserem, com este termino, tenha que se traduzir num regresso àquilo que foi o Estado Social do século XX, tenha que se traduzir num regresso às políticas social-democratas ou reformistas do século XX. Quer dizer, esses regressos não existem enquanto tal, porque as condições sociais, de composição social, enfim, do trabalho, da população, não são as mesmas. E desse ponto de vista haveria que sim pensarmos que novas reformas são de alguma forma suscetíveis de ser por nós avançadas. Deixem-me resumir isto com um exemplo um pouco caricatural ou demagógico, mas por exemplo, reparem que à medida que o Estado Social vai enfraquecendo, nós vamos adotando um conjunto de posições em defesa dos direitos adquiridos e bem por pensionistas, por desempregados, isto é, alguém que trabalhou e que, portanto, tem direito a um serviço de desemprego, e esquecemos que esse recuo do Estado Social vai provocando uma nova situação, é que há não sei quantas pessoas que nunca trabalharam do ponto de vista oficial e, portanto, nem sequer têm direito a esse subsídio de desemprego. Não é? Portanto, corremos o risco daqui a 20 anos estarmos a defender o ataque às pensões quando há pessoas que não vão ter sequer direito a pensões. O que é que isto significa?
Não significa que devemos abandonar essas bandeiras de defesa do Estado Social do ponto de vista das suas medidas assistenciais, providenciais até, mas significa que há um novo reformismo que é necessário criar e construir, que esteja à altura das reivindicações, ou se quiserem, da composição económica e social do trabalho hoje. Terminava sem deixar de sublinhar a questão dos tais efeitos transnacionais que há pouco referia, e que nos colocam numa posição complicada, que é a de, porventura, não ser fácil hoje termos uma posição clara, nem sequer desejável, em relação à questão da saída do euro. Isto é, quando esta questão é colocada a nível de um país. Porque há um processo político em curso, tanto no caso grego como no caso espanhol, do qual necessariamente a nossa posição depende. Não quer dizer que a nossa posição não possa interferir ou que não possamos contribuir para a discussão que acontece nesses países e nesses contextos. Mas significa que termos consciência de que este processo social, este processo de confrontação que vai ocorrer durante o ano de 2015, é um processo em que as nossas posições têm que sempre ser matizadas por aquilo que acontece também nos outros países, sendo que no interior dos outros países há discussões internas, tanto no caso do Syriza, menos no caso espanhol, e eu acho que o caso espanhol pode ter uma importância maior que o caso grego. Há menos hesitações no caso espanhol em relação à questão da saída do euro, mas de qualquer das formas, enfim, o que queria aqui trazer eram questões para ajudar a pensar e ajudar a aproximar-nos do debate propriamente dito. E era isto. Muito obrigado, Sr. Neves.